Shalom Aleichem. Hoje a abordagem será um pouco diferente, porque eu sei que muita gente precisa mais esclarecimentos sobre leis de Sukkot. As pessoas em geral, e a maioria, estão começando o processo de retorno. Às vezes faltam bastante pormenores, bastante detalhes. Eu sei que não vai dar para estudar todas as leis para gravar um vídeo, e muito menos tratar dos costumes, né, que são bastante complicados, porque tem muitas diferenças entre comunidades. Mas eu quero fazer uma pequena abordagem, lembrando desde já o principal, que nós temos máximo e mínimo de altura para Sukkah. O máximo é 20 amá, ou seja, 20 côvados, e cada côvado é mais ou menos uns 50 centímetros por aí, ou seja, mais ou menos meio metro. E então a altura seria no máximo 10 metros, aproximadamente. A largura do Sukkah não pode ser menos do que 7 tefahim. Um tefah é uma altura de um punho mediano de uma pessoa, seria aproximadamente 10, 11, 12 centímetros, mais ou menos. Eu acho que seria uns 10 centímetros, é melhor colocar assim. Então, 7 centímetros, não pode ser menos do que isso. 7 por 7. E pode aumentar na largura da Sukkah, no seu interior, até mesmo algumas milin. Mil seria a distância de até quilômetros, né? A pessoa pode fazer uma Sukkah enorme no que diz respeito à largura da Sukkah, para caber quanto mais pessoas, não tem importância nenhuma, pode fazer bastante, não tem uma distância para largura, não tem uma regra, não tem um limite, você pode aumentar. Se for menor do que 7 por 7 tefahim, né, tefah que eu falei, que são com mais ou menos uns 10 centímetros, então 7 vezes 10 seriam 70 centímetros, que é muito apertado mesmo. Se for menor que isso, então ela é pessulá, ela não serve para ser sukkah, não pode usar isso como sukkah. Ou seja, a pessoa não pode fazer berachá, não pode fazer berachá por se assentar na sukkah, e não pode também considerar uma sukkah dessa como queixerá. E se ela for mais alta do que 20 côvados, do que 10 metros, também é pessulá, não é válida. Portanto, lembrando, eu falei aqui uma coisa interessante, né? Leshev Basukah, nós fazemos a berachá Leshev Basukah. O costume vigente entre a maioria hoje em dia é que se come alguma coisa na sukkah, então fazem a berachá. Se comem, alguns, especialmente os sefaraditas do Oriente, é somente se vão comer uma refeição com pão. Aí sim tem que fazer a berachá da sukkah. Nós, os seguidores de Rebbe Moshe ben Maimon e os discípulos do Gaon de Vilna, toda vez que entramos na sukkah, comendo ou não, na hora que nós vamos nos assentar, nós fazemos a berachá Leshev Basukah. Essa é a halachá originária do Talmud, e nós não mudamos isto. Importante saber esse pormenor. Bom, sukkah que não tiver pelo menos 3 paredes, também é pessulá. Se tiver 2 paredes completas e
houver uma parede que tem mais do que um tefah e coloca menos do que 3 ao lado das duas, é possível. Quer dizer, é como se fosse uma letra Gimel, ele coloca aqui. Você tem duas paredes completas e uma parede mais ou menos pela metade. Então, serve. Ali fica a abertura como se fosse uma janela. Mas o correto mesmo, o melhor, é fazer um açúcar que tenha uma porta, pode ter uma janela, uma coisa bem feita. Só no caso que a pessoa realmente tenha suas ocupações e não tem tempo para fazer açúcar, então que seja feito dessa forma. A pessoa pode usar o próprio muro, se tiver um muro, pode colocar as ripas ali por cima, desde que haja uma forma de prender essas ripas para que possa ser uma coisa bem firme. Agora, um elemento importantíssimo aqui, que eu preciso lembrar, é que o teto do açúcar não pode ter nada de metal. Como eu falei, não vou me aprofundar em estudar todas as leis, porque é complicado, o tempo é curto, o vídeo também. E nós ainda temos que falar sobre açúcar, sobre lulav, sobre o etrog. Então, tendo duas paredes e entre elas um mefulash, um lugar aberto, faz uma parede que tenha 4 tefahim, ou um pouquinho mais que isso, e coloca em menos do que 3, junto com as duas paredes, e já é que será. Só precisa fazer o formato de uma porta, né? Colocar ali ao lado uma ripa de cima para baixo, presa lá em cima, para que se sirva como forma de uma porta, e 100%. Tem pessoas que costumam pegar ripinhas bem finas, ligar umas às outras com um fio, com um barbante, e quando chega açúcar, chega Sukkot, aí colocam como teto da açúcar. É importante lembrar esse pormenor, porque isso é possível fazer, é permitido fazer. Tem pessoas que já deixam a armação, né, 4 colunas para fazer açúcar, já prontas no quintal o ano todo. E aí, quando chega a festa de Sukkot, só colocam as paredes. Tem que ser paredes que possam resistir ao vento, né? É importante saber disso. Se a pessoa coloca só aqueles panos, que algumas comunidades colocam só pano em volta, precisa colocar pelo menos 3 ripas na parte de baixo para firmar aqueles panos. Não pode ser somente os panos. Por quê? Porque para não resistir muito ao vento. Também o teto precisa estar resistente ao vento. É importante saber disso. Agora, é importante saber que essas ripinhas que eu falei antes, elas são muito boas para essa função. Por quê? Porque se tem pessoas que exageram e querem cobrir com folhagens, com ramas, o teto todo do açúcar. E não pode. Por que não pode? Porque é preciso que a pessoa tenha espaço para ver pelo menos um pouquinho das estrelas. Esse é um detalhe muito importante na construção de um açúcar. Então, já que falamos sobre açúcar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar sobre isso. Se a pessoa fizer açúcar em um barco ou em um navio, ou mesmo em uma carroça, em uma carroceria, como o pessoal do Rabat costuma fazer um açúcar móvel, né? Então,
ela é Kesherá, e nessa suká você pode subir no próprio Yom Tov. Mas se for sobre uma árvore, aquela casinha do Tarzan, a casinha da árvore, ou sobre um animal, ela é Kesherá também, mas não pode entrar nela no Yom Tov, né? Porque nós não podemos subir em árvore e nem em animal no Yom Tov. Eu sei que isso é um pouco irreal, mas eu achei por bem falar, para lembrar que as leis de Yom Tov, há muitas coisas que são mais proibidas no Yom Tov do que Shabbat. Apesar de que Yom Tov é mais leve do que Shabbat, mas as proibições, por exemplo, se eu tenho uma noz e eu quero quebrar essa noz no Shabbat, tenho ali um alicate. O alicate estava proibido naquele momento, o uso, né? Porque o uso do alicate é um uso de ferramenta. Mas para quebrar a noz, eu posso pegar o alicate no Shabbat e quebrar uma noz. No Yom Tov, eu não posso. Por quê? Porque para que as pessoas respeitassem o Yom Tov, os Hachamim decretaram que se a pessoa não reservar isso desde a véspera para aquela função, ele não possa utilizar no Yom Tov. Então é importante lembrar essas questões. Agora, ainda bem que eu fui procurar aqui outras coisas, se eu precisava falar sobre isso. Se você tiver uma sucá e houver um teto de alguma coisa acima da sucá, essa sucá também não é válida. Como eu falei antes, é importante que a pessoa possa ver as estrelas, então não pode ter nada acima. E aqui nós temos que entender que é preciso fazer a sucá fora, né? Você pode prender as ripas sobre os tetos, né? Dois tetos, tem duas construções, você pode colocar assim, ali no meio, e fazer uma terceira parede. Agora, como eu falei, eu estava só abrindo um pouco de espaço para falar um pouquinho sobre essas leis, porque as pessoas, a maioria aqui que participa dos meus ensinamentos, estão aprendendo e muitos estão até começando agora. Então, vamos prosseguir. Sobre o Lulav. Sobre o Lulav, de acordo com o Shulchan Aruch, a direção é Mizrach, Darom, Ma'arav, Safon. Primeiro, a pessoa vai fazer o movimento, nós, sefraditas, pegamos assim, junto ao coração, levamos para frente e voltamos nessa posição. Depois, nos viramos o corpo todo para essa direção, para a direita, né? E, novamente, os mesmos movimentos. Depois, nos viramos totalmente para trás, que seria o Ma'arav. Para quem não sabe os nomes, Mizrach é leste, é a direção que nós estávamos rezando, então é simples. E depois, para a direita, seria o Darom, o sul. Para atrás, é o Ma'arav, o ocidente, a posta do sol. E depois, o Safon, lado esquerdo. Depois, para cima, né? Assim, assim e assim. E depois para baixo. Não é para virar, é só assim mesmo, tá bom? A posição do lulav não muda. Eu sei que muitos aí frequentam sinagogas ashkenazim, os ashkenazim fazem aquele chacoalhar assim, para frente, depois para trás, depois para o outro lado. E nós não fazemos assim, nós viramos o corpo todo e fazemos movimentos assim. É bem diferente. Agora, é importante saber que esses movimentos que eu citei são os movimentos de acordo com o Shulchan Aruch, de acordo com o que trouxe Rabbi Yosef Karo. E
é o que nós consideramos, nós os sefaraditas, como o original e nossa obrigação. Mas existe muita forma de agir de outro modo, que é por influência dos escritos dos alunos do Rabbi Yitzhak Luria, que escreveu de acordo com Kabbalah. Aí eles mudam totalmente as direções. Eu vou ver se eu encontro aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é o livro Keter Shem Tov. Foi escrito pelo rabino da comunidade hispano-portuguesa de Londres. E ele traz as diferenças entre costumes. E aí ele fala sobre o costume comum hoje na terra de Israel e praticamente costume geral, que é o costume de começar pelo sul. A pessoa primeiro faz para a direita, depois faz para o norte, que é exatamente o contrário do sul, que é o lado esquerdo, e depois faz para o leste, e depois para cima, depois para baixo, e depois ele se vira e faz para o ocidente. Mas isso é de acordo com o Kabbalah. E a coisa mais interessante aqui é que no finalzinho do escrito dele, ele cita o costume que é comum entre os judeus hispano-portugueses em Amsterdã e em Londres, que é diferente de tudo. Não é de acordo com o Shulchan Aruch e também não é de acordo com o Arizal, não é de acordo com o Rabbi Yitzhak Luria, como se faz lá. Ele diz aqui, um momento. Em Londres e Amsterdã, costumam fazer Darom, sul, quer dizer, já começa pelo lado esquerdo e todos os movimentos têm que ser pelo lado direito. Depois, o Oriente, Mizrah, né, leste. Depois, norte. Desculpe, começa pelo sul, Darom, que é o lado direito. Depois vão para dão uma volta total e vão para o leste, né, direção leste, direção Mizrah. E depois outra volta completa para a esquerda para fazer o movimento na direção do norte. E depois outra volta completa até o lado de trás, que é o ocidente, o Ma'arav, o oeste, e aí faz os movimentos, e só depois é que fazem o para cima e para baixo. Mas o rabino Shem Tov Gagin, que escreveu esse livro, Gagin ou Gagin, existe quem diz que a pronúncia é Gagin e outros dizem que é Gagin. Eu não sei exatamente, mas eu acho que tanto faz. O importante é saber que foi um grande sábio, um gigante. Ele viveu no começo do século XX e ele foi rabino no Egito e depois ele foi rabino da comunidade hispano-portuguesa de Londres e ele escreveu um livro sobre as diferenças entre os costumes dos Ashkenazim para os orientais e os sefaraditas hispano-portugueses, que são os sefaraditas chamados sefaraditas ocidentais, que somos nós. Então, ele coloca aqui essa nota e ele diz que ainda é preciso pesquisar, perguntar, inquirir aos Hazanim em Londres por que fazem assim, porque não tem fonte nenhuma para isso. Simplesmente, nós sabemos que em determinado momento, os sefaraditas hispano-portugueses de Londres e de Amsterdã cortaram qualquer relacionamento com a Kabbalah. Inclusive, no Lechad Odi, no lugar de falar Shabbat Malketah, que tem
uma conotação mística, conotação cabalística, trocaram nos siduros para o português. De Amsterdã foi trocado a palavra Malketá por Menuhá, descanso. Shabbat Menuhá. Então, isso vem da época em que cortaram qualquer relacionamento, qualquer relação com a Kabbalah, que inclusive chegaram ao ponto de quererem, de proibirem, não de quererem proibir, de proibirem Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que escrevesse qualquer assunto que tivesse a ver com Kabbalah, ou que editasse em Amsterdã os seus livros, se tivesse qualquer conotação com a Kabbalah. E ele acabou editando somente lá o Mesilat Yesharim, o livro que eu sempre indico a todos. E, felizmente, o pessoal do Mahamad em Amsterdã, talvez exatamente por não terem conhecimento profundo em assuntos cabalísticos, não perceberam que o Mesilat Yesharim, se a pessoa conseguisse aprofundar, é um tesouro de segredos cabalísticos, além de ser um corretivo para a vida de cada pessoa, pelo motivo que é o motivo pelo qual eu aconselho a todo judeu que não deixe de estudar esse livro, que seja sempre repetindo. Chega ao final e volta para o começo. Chega ao final de novo e volta ao começo. Porque é um livro que vai inculcar na pessoa o temor ao Santo Deus de Israel e a preocupação com sua moral, com suas virtudes, não somente cumprimento de halakha. Nós, às vezes, vemos pessoas que, no que consta em questão de cumprir o Shabbat, cumprir kashrut, cumprir vestes decentes, tudo mais, estão aí 100%, parabéns. Mas quando chega naquela questão de avareza, ou que quando alguém recebe alguma herança ou qualquer coisa assim, e teria que pelo menos pensar um pouquinho em dividir com seus parentes mais sofridos, mais que tem problemas, né? Então evitam, simplesmente se esquecem que os mandamentos entre nós e nossos próximos são os mais importantes na Torá. E é isso o que mais nos leva a nos consertarmos interiormente, moralmente falando. Então a pessoa precisa pensar. Outra coisa que eu acho muito esquisito é que muitas pessoas desse tipo acabam se perdendo em falar Leshon falar mal dos outros, ou ficar inquirindo sobre a vida de outros, como duas pessoas que me perguntaram sobre dois rabinos. Um deles eu sei quem é, o outro não sei, mas eu simplesmente respondi: olha, eu não tenho nada que falar sobre essa pessoa, sei quem é, ouvi muita coisa, mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque eu tenho meus próprios defeitos e eu preciso cuidar de mim. Essa pessoa nunca mais entrou em contato comigo, mas outra pessoa veio fazer perguntas sobre mais uma pessoa, mais um rabino, que, Baruch Hashem, eu nem sei quem é. E eu simplesmente respondi a mesma coisa. Olha, eu não conheço, mas se eu conhecesse, eu não te diria nada sobre ele, porque eu não tenho que me meter na vida das pessoas. Eu tenho que saber que eu tenho defeitos, eu tenho que me consertar. Eu estou nesse mundo para me aperfeiçoar a mim mesmo e não cuidar da vida dos outros. Então, muitas vezes as pessoas se esquecem dessas coisas e acabam sendo 100% na guardia do Shabbat, em colocar tefilim, e tudo mais, né? Kashrut. Mas quando chega nessas coisas aí que são realmente relevantes, importantíssimas, acabam tropeçando. Pois bem, deixo a todos o meu Shabbat Shalom, Hag Sameach, e que tenhamos uma festa feliz, que Deus nos abençoe a todos e possamos... antes só quero lembrar, no Shabbat não fazemos os movimentos com lulav. Nós não podemos pegar lulav no Shabbat, assim como o shofar, né, quando cai Rosh Hashanah em Shabbat,
Assim como a Megillah, quando cai Purim, Shabbat. Por quê? Porque os sábios decretaram que se a pessoa, se houvesse essa permissividade, as pessoas acabariam transferindo isso de um recinto para outro no Shabbat. De Reshut Yahid para Reshut Rabim, ou vice-versa. Então, nós não fazemos amanhã os movimentos com o Lulav. Eu quase esqueci esse detalhe. Muito importante lembrar isso. Só depois de amanhã. Aí, quando fizer a primeira vez, também tem a Berachá Shehecheyanu. Em seguida, a Berachá Netilat Lulav. Desejo a todos Shabbat Shalom novamente. Hag Sameach.